A ideia hoje é a gente entender como que atualmente os cristãos da Nigéria e do oeste africano, eles têm vivido e sob quais condições a fé deles está firme em Jesus Cristo. Como vocês podem ver, a gente colocou algumas bandeiras na parede. Se vocês não tinham visto ainda, essa é a hora. Depois você pode passar bandeira por bandeira e olhar. E eu sei algumas de cabeça, não por causa do domingo da igreja perseguida. Quem sabe eu gosto muito de futebol. Então, em 2002, foi a primeira vez que eu juntei um álbum de figurinha da Copa. Aquela bandeira lá do canto, lá, a primeira, Togo. Foi uma das primeiras vezes, se não me engano, a primeira vez que aquela seleção participou da Copa. E ontem, quando eu fui colar, eu falei, caramba, que legal. Togo, não legal, porque estão sendo perseguidos, né? Mas que legal que eu lembrei. Então, queridos, decorem as bandeiras. Tem alguma conhecida ali, ó, Angola, que a maioria conhece. Nigéria, que é o primeiro da África, o mais perseguido de todos. Lá atrás, Costa do Marfim. Aqui do lado, outra bem conhecida, Camarões, é bem bom camarão, né? Camarões. Tem algumas, né? Então a gente resolveu colocar aqui para que vocês possam olhar os países que têm sofrido mais perseguição na África. Não que os outros ou em algum outro lugar do mundo não aconteça, mas esses aqui, especialmente a Nigéria, têm passado por grande perseguição. Então nós vamos, como eu já disse, conseguir enxergar a realidade deles e olhar o que a Bíblia também fala sobre isso. Mas antes, eu queria passar um vídeo aqui, tem uns 4 minutinhos mais ou menos, para a gente conseguir entender como realmente é o negócio ali, como funciona a questão. Tá? Esse vídeo tem o título de Ataques do Boko Haram em Camarões. Está ali, aquela bandeirinha, deixam centenas de cristãos deslocados. Vamos dar uma olhadinha aí. Escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Essa é a realidade em todo o oeste africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos como os do grupo radical islâmico Boko Haram não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chad e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadi Zara é uma delas. Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, o Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas. Roubaram todas as nossas posses. Então nós fugimos de novo para o vilarejo Laudzaf. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zeleved. Eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram. Após alguns anos em Zeleved, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia se escondendo com medo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para Kosa. Foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015. O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles. Algumas pessoas dizem que ela foi assassinada, outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela.
Provavelmente algum membro do Boko Haram se casou com ela. Nós não temos nenhuma notícia. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu 2 semanas depois. Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3.000 cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar. Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz. Especialmente com esse tecido. Faz 2 anos que eu não tenho uma roupa nova como essa. Mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja sua face no final do dia. Queridos, essa é uma realidade, eu confesso, muito chocante quando a gente olha para essas situações. E o que mais me marca desse vídeo, assim, são muitas coisas, mas o que mais me marca é ela dizendo, poxa, eu ganhei um tecido. E às vezes a gente pensa assim, pô, é tão fácil comprar uma camisa, é só ir ali na Hering, na 25 de março, aonde quer que seja. Aqui atrás tem loja, né? E para eles é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, né? Então isso me marca bastante. Mas tem muitas coisas importantes nesse vídeo e a gente vai falar um pouco sobre elas. Se vocês receberam aí o boletim, a gente tem 2 textos hoje como base que nós vamos usar. É um texto de Isaías, outro de Mateus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Se você quiser ler só no boletim, junto comigo, você pode ler também. Eu queria ler esses 2 textos, e aí eu vou explicando aqui, vou falando, e espero que em nome de Jesus nós consigamos ser edificados através do tempo aqui de hoje. Isaías capítulo 54, versículo 17. Está no boletim, como eu já disse, a versão que eu vou ler é a NVI, tá? NVI, Nova Versão Internacional. Isaías 54, 17 diz o seguinte ao povo ali: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. E agora, Mateus capítulo 16, aí tá só o 18b, eu coloquei só o finzinho, mas eu vou ler esse versículo inteiro na Almeida Corrigida e Fiel, que ela é bem legal nessa versão. Diz assim, Jesus conversando ali com os discípulos, ele lança essa seguinte frase para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí tá no boletim de vocês: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses 2 textos eu queria pensar neles, mas antes eu quero orar para que Deus nos conduza nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, que nós consigamos enxergar essa realidade que muitos irmãos nossos ao redor do mundo, em especial hoje na África e ali o oeste africano, têm vivido. Ajuda a gente a se concentrar aqui, ajuda a gente a focar aqui, ajuda a gente a conseguir discernir tudo o que vai ser dito através do Teu Espírito Santo que habita naqueles que Te servem. E essa, então, é a minha oração no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, Isaías aqui, ele escreve sendo um profeta. Acho que a maioria das pessoas sabem. Isaías foi um profeta do Reino do Sul, no caso ali, o reino de Judá, e tinham alguns reis que já tinham passado, estavam vivendo ali. Um que a gente conhece muito é o rei Ezequias, era contemporâneo de Isaías. Isso é bem legal. E Isaías, então, ele de certa forma ministra principalmente para o reino do sul, que é Judá. O objetivo de Isaías, de certa forma, era predizer para aquela nação que o julgamento e a restauração do Messias, né, iam acontecer, mas que uma nova ordem ali, não a nova ordem mundial, uma nova ordem seria reestabelecida, e o Deus
que a gente enxerga na Bíblia realizaria algumas promessas, por exemplo, de bênção sobre a terra, visando a volta do povo de Deus. Se você já leu o livro de Isaías, ou alguns profetas do Antigo Testamento, você vê que eles serviam basicamente para dizer, olha, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Se vocês continuarem a fazer isso aí, vocês vão passar por um castigo. E qual é o castigo? O Reino do Sul é levado para a Babilônia, e o Reino do Norte é levado para a Síria, cativos, presos, escravos, literalmente. Então, basicamente é isso. E aí, como está no seu boletim, em Isaías 54, ele faz uma abordagem, basicamente, de Deus como Todo-Poderoso, como Senhor, como Salvador, e exalta a defesa de Deus feita em prol do seu povo. E o versículo 17, então, que a gente acabou de ler, diz aí, ó, nenhuma arma forjada contra ti, como a gente cantou aqui, não foi uma jesuicidência, tá? A gente conversou antes, eu falei, então, louvor, tem como vocês cantarem essa música, porque vai ser, né? Não foi uma jesuicidência hoje. Então ele diz que nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer, não vai ser assim. Só que, ao ler uma passagem assim, a gente imagina uma vitória total e absoluta, por exemplo, do povo. No entanto, queridos, como eu já disse aqui, Isaías anuncia um juízo que é certo. Mas não para por aí, porque ele também consola o povo ao profetizar a salvação. Isaías, por exemplo, é um dos livros do Antigo Testamento que mais fala de Jesus. Se você quer encontrar Jesus no Antigo Testamento, lê Isaías capítulo 53, pra você ver. Que coisa incrível, que negócio interessante. Lê Isaías. Então, ele serve para essas duas coisas, alguns estudiosos dizem, para profetizar contra o povo e também para anunciar. Olha, vocês vão passar pelo que vão passar, mas num futuro, o Messias, o Libertador, vai vir. Não só para salvar vocês, mas a todos aqueles que crerem nele. Então, mesmo em meio a essas adversidades e em situação de destruição total e cativeiro, o Senhor preservou aquelas pessoas. E ele não esquece deles e mantém aquelas promessas. Mas entender isso em dias difíceis não é tão simples assim. Sejam honestos. Você está passando por uma loucura ali, devido aqui, nessa situação, ao pecado do povo, e aí você está ouvindo o profeta dizer, olha, vocês vão passar por tudo isso, mas no final das contas Deus vai ajudar vocês. E aí vocês imaginem a gente passando nessa situação. Como assim? Eu vou literalmente me dar mal, mas depois eu vou me dar bem? Pois é isso. Não é fácil entender isso no meio do furacão. E em países onde há a perseguição, então, por causa da fé, os cristãos, no caso, esses aí das bandeirinhas e de todo o mundo, eles vivem uma realidade que desafia eles diariamente a lembrar e confiar que assim como o povo lá de Israel e de Judá podia confiar no Senhor, eles também. Por quê? Porque nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a igreja. Nenhuma arma. Nada, exatamente nada do que aconteça tira a igreja do curso dela. Exatamente nada. É óbvio que a igreja ao redor do mundo, e todos que vocês conhecem ou que já ouviram isso, não estão passando por perseguição porque pecaram, assim como o povo de Israel. Mas esse texto, de certa forma, também consegue assim encaixar aqui. E é exatamente essa situação vivida pelos cristãos hoje. No oeste africano ali, na Nigéria, a menor bandeira ali do meio, o Senhor se coloca também em defesa do povo, e nós aqui hoje como igreja somos convidados então, como instrumentos de amor de Deus, a orar por essas pessoas, a clamar por eles, a ir até lá, quem sabe? Quem topa? Vamos, Vamos lá sofrer um pouco? Quem sabe? Ou enviar recurso financeiro? Quem sabe? Deus convida a gente, convoca a gente para mostrar quem realmente Ele é. Então, o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento continua agindo no Novo Testamento e continua agindo na nossa vida, e hoje convida a gente para orar. Como está aí no teu boletim, eu coloquei a introdução e agora alguns pontos importantes que eu já falei. A gente está agora na parte escrita assim, vitória e perseguição. São realidades contraditórias? Vamos dar uma pensadinha nisso. Eu confesso que não é fácil crer na vitória, crer que as coisas vão ficar legais, quando tudo não vai bem, ou quando a gente não imagina que algo seria como a gente esperava. Não é fácil. Então, muitas vezes a gente acredita, ou pode acreditar, que vitória e perseguição, sim, são contraditórios. Eu não creio que, olhando, às vezes, para o que esses países passam, eles vão passar por uma vitória. Mas não é isso que a Bíblia diz.
A realidade, queridos, como eu já disse, desses cristãos nigerianos e nesses países do oeste da África, é de perseguição, é de prisão, casas incendiadas. Eu não sei se vocês repararam no vídeo aqui, uma parte do vilarejo incendiada, igreja destruída, sequestro, como ela falou da irmãzinha dela, e até mesmo morte. É uma coisa esquisita e sinistra assim de acontecer. Como então a gente pode acreditar que nenhuma arma forjada pelo inimigo ou por qualquer pessoa há de prosperar e vai prevalecer? Como a gente pode imaginar? A afirmação bíblica está aí no teu boletim. E a realidade podem sim parecer contraditórias. Mas na verdade, queridos, a igreja continua crescendo. O corpo de Cristo continua sendo fortalecido. E muitos continuam se rendendo a Jesus. De novo, como isso é possível? Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus, por exemplo, fala sobre a sua igreja ali para Pedro e tudo mais. Ele declara, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nada, exatamente nada do que aconteça, seja do inimigo ou qualquer outra situação, nada disso vai prevalecer. Vejam, queridos, o que aconteceu lá em Atos. Continua e veio até nós e a gente está dando sequência. Né? O meu filho vai nascer, eu vou continuar. Filhinho, vamos lá com o papai. É Jesus agora. Né? Muito mais importante do que qualquer coisa. A igreja continua. Então as armas, as portas do inferno, nada prevalece, nada. Provavelmente então, os discípulos de Jesus, é muito provável que não imaginavam ali o que estava por vir. Mas é justamente dentro dessa questão de perseguição e de eliminação, digamos assim, da igreja, que as portas do inferno não iam resistir, nenhuma arma forjada ia ser útil. Mais para frente, por exemplo, no livro de Mateus, Jesus explica para os discípulos o que estava por vir. Mateus capítulo 24, versículo 9. Eu vou ler, vocês não precisam abrir. Diz assim, ó: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E esse mesmo tema de perseguição já tinha sido mencionado, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Diz assim, ó: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurado, olha como Jesus trata isso. Bem-aventurado, feliz, contente, satisfeito, alegre é você, quando por minha causa insultarem vocês. Vejam, queridos, que coisa interessante e, ao mesmo tempo, de certa forma, esquisita para a gente. Como assim eu sou considerado bem-aventurado por sofrer? Pois é o que Jesus diz aqui. No Evangelho de Lucas, por exemplo, a gente consegue enxergar aquelas pessoas ali sendo odiadas, sendo traídas, perseguidas, presas, né? Mas tudo isso sempre foi uma oportunidade para elas poderem testemunhar. Os discípulos, eles não deviam se preocupar, literalmente, com o que responder. Afinal de contas, quem habitava ali era o próprio Jesus que estava com ele. O Espírito Santo ia lhes dar palavra, intrepidez. Eles iam conseguir responder de forma que o inimigo não prevalecesse sobre a vida deles. Então, isso é muito interessante. E a história continua. Jesus é preso, crucificado, morto, mas graças a Deus, ao terceiro dia ele ressuscita como promete, né? E antes de ascender aos céus, ele promete algo impressionante e incrível para os discípulos. Atos 1:8, eu imagino que vocês conhecem, diz o seguinte: mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Lembra o nosso propósito como igreja? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e os confins da terra. Como então, queridos, a gente pode medir ou explicar esse poder oferecido por Deus, que é todo poderoso? O texto diz: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier para vocês. Como a gente explica então esse poder? É simples, eu vi um negócio bem legal. É como se alguém pegasse uma bola de boliche e jogasse ela em cima de alguém, e essa pessoa que está recebendo a bola de boliche tentasse abrir uma barreira para não se machucar com um papel higiênico. Sejam honestos, o papel higiênico consegue segurar a bola de boliche? É impossível. É exatamente esse o poder, queridos. Nada, exatamente nada, para as pessoas que servem a Jesus, as pessoas às quais o Espírito Santo habita.
Nada pode parar. Então as igrejas perseguidas, nós aqui hoje, ou qualquer outra pessoa ao redor do mundo, não vai parar. Vai continuar. As coisas vão continuar acontecendo. Até podem abrir lá um escudo de papel higiênico, mas não vai adiantar nada, porque uma bola de boliche é muito pesada. Se você já jogou boliche, você sabe como que é. É difícil pra caramba. Mas basicamente é assim. Da mesma forma então, queridos, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles primeiros membros ali da igreja primitiva, esse poder começa a agir. E de novo, não há nada e nem ninguém que seja capaz de impedir aquela galera. Tanto foi assim que hoje a gente está falando deles. Se não fosse assim, a gente não ia estar aqui falando deles. Esse é o poder de Jesus, esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder de Deus que está sobre a igreja, sobre aqueles que servem a Jesus e sobre aqueles que vivem a sua vida em prol dele. Portanto, nenhuma arma forjada prevalecerá. E as portas do inferno não vão ser úteis, não vão prevalecer também contra a igreja, né? Então, qual que é a postura? Isso está aí no teu boletim. Da igreja frente à perseguição. Ao receber, então, o poder do Espírito Santo, os apóstolos obedeceram a ordem dada, pregaram o evangelho, a gente encontra isso nos evangelhos e também em Atos. O resultado foi que muitas pessoas se converteram, muitos. Eu me lembro aqui de Atos, Pedro prega e mais de 1000 pessoas se convertem assim, numa pregação só. E eu fiquei imaginando, caramba, já pensou? Se mais de 1000 pessoas se convertessem, a gente ia ter que mudar de prédio. Se isso acontecesse aqui, ia ter que fazer mais lá para cima, não sei, alguma coisa ia ter que acontecer, né? Então, de certa forma, isso foi acontecendo. As pessoas eram batizadas, curadas, sinais e prodígios eram realizados, além deles estarem unidos, né, e terem a empatia ou a simpatia do povo, como diz o livro. Porém, queridos, isso fez, de certa forma, com que eles ficassem em Jerusalém. Não atendendo a ordem comum. A prisão de Pedro e de João, eles se reúnem em oração. Isso é algo bem incrível, bem legal. E mesmo diante dessas ameaças, diante desses riscos de serem intimados e tudo mais, eles pedem na oração ousadia e intrepidez, para que as pessoas ali pudessem continuar pregando o evangelho. Tudo isso está no capítulo 4 de Atos, né? A oração, então, por exemplo, se você lembra, ela faz com que o lugar onde eles estão ali dê uma tremida. É bem interessante, né? A perseguição, então, se intensifica, o negócio fica difícil, resultando numa dispersão, ou numa palavrinha mais conhecida, a famosa diáspora. Uma vez eu ouvi de um professor meu, os discípulos fizeram o que precisava, mas já que eles não fizeram do jeito certo, Deus deu uma forcinha para eles fazerem do jeito certo. Como foi? Perseguição, vai, sai, se espalha, vai, cada um para um canto. E assim foi, cada um foi para um canto. Graças a Deus que eles não ficaram lá, cada um foi para um canto, e a gente está falando deles aqui. A gente recebeu também essa notícia, essa mensagem. Na sequência, então, essa perseguição deixa de ser somente contra os apóstolos. Lembra? Primeiro, Pedro e João foram presos, ou contra quem pregava ali no local. Mas agora essa perseguição passa a ser contra a igreja. Não é mais contra uma ou duas pessoas, é contra aquelas pessoas que servem Jesus. Essas lideranças religiosas não cristãs se levantavam em oposição àquelas pessoas. E apesar de todos esses sofrimentos, desde a prisão até o fim da vida dos apóstolos, é possível, queridos, ver uma igreja triunfante, que venceu em nome de Jesus toda a arma que havia sido forjada contra ela. Uma igreja contra a qual as portas do inferno de forma alguma se mantiveram ou prevaleceram. Uma igreja que enfrentou tudo e venceu todas as adversidades e tem enfrentado, continua enfrentando. É por isso que a gente está aqui hoje. Então aqui as bandeiras desses países para provar para a gente, mostrar para a gente. Só que às vezes é difícil da gente aceitar que a igreja seja triunfante e está vencendo diante dessa longa história de martírios. Quantas vezes você já não ouviu que um cristão lá morreu? Eu não sei se alguma vez você já viu um vídeo de algum cristão sendo morto. Eu já vi, é assustador. Como a gente pode aceitar e crer que uma igreja é triunfante e vence no meio desse caos, no meio dessa loucura? A gente sabe, queridos, que segundo alguns relatos bíblicos e em relação à história também, por exemplo, que os 12 apóstolos, 11 deles foram martirizados. Nem todos aparecem na Bíblia. Alguns a história conta a morte, outros aparecem. Por exemplo, o único que não foi martirizado, a gente crê, é João.
que morreu exilado numa ilha. Quando escreve o Apocalipse, lembra? Tava lá numa ilha. Tô fazendo nada, vou escrever um negocinho legal aqui. Imagina, né? Foi escrever o livro de Apocalipse. Deus dá uma revelação para ele e ele escreve. E aí é muito provável que ele viva ali até o final da vida. E aí, como eu disse, como a gente consegue crer que uma igreja martirizada vence? É simples, querido e querida, o consolo que vem do próprio Senhor e Salvador. A gente consegue olhar para a cruz e enxergar que nenhum martírio é em vão, que nada é inútil quando se fala de Jesus. Nada vai deixar de fazer sentido quando a vida está completamente entregue a Jesus, porque ele venceu a morte, ele morreu e ressuscitou, e graças a Deus. E de forma muito semelhante, então, os nossos irmãos aí na Nigéria e no oeste africano permanecem fiéis, queridos, no serviço ao Senhor. Mesmo que eles estejam no meio ali de armas forjadas. A gente assistiu ao vídeo aqui, depois eu posso mandar outros vídeos. Tinha um muito maior, né? As coisas têm acontecido ali. E mesmo em meio desse caos, em nome de Jesus, eles têm se sentido fortalecidos e tudo mais. E o consolo vem, tá aí no teu boletim também. Consolo em meio à perseguição. A igreja ali na África, ela está sobre o ataque em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. É literalmente, a gente está aqui, de repente, no meio do louvor, e invade a igreja um monte de homens armados, começa a chutar todos os homens, bota as mulheres no chão, levam a maioria dos homens lá para fora e atiram. Eu ouvi um relato, eu li, e imagina, acabei de casar há 3 meses, nem aproveitei direito e alguém vai e me mata. Pois é, que legal, estou com o Senhor, né? Ufa, graças a Deus eu cheguei, não vi a hora. Mas, queridos, é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. E o papel, então, da igreja, em meio a tudo isso, pensando no consolo, é avançar, é prosseguir, assim como a igreja de Atos fez. E as situações vividas ali pela igreja de Atos podem parecer para a gente distante, está muito lá atrás, né? Mas essas situações são muito semelhantes nesses mais de 50 países, porque não são só esses aqui. Nesses mais de 50 países, onde mais de 360 milhões de pessoas cristãs são perseguidas. Os nossos irmãos ali têm vivido essa realidade, mas têm recebido o consolo da cruz, do Espírito Santo. Como Paulo diz, olha, o que importa agora é prosseguir para o alvo. Meu alvo é Cristo. Eu olho para frente, eu não me importo mais com o que ficou para trás. Eu estou olhando para frente. Se vocês, quando saírem e olharem o quadro, tem um mapa que eu colei ali, vocês podem ver quais são os países. E lá, essas igrejas têm sido literalmente feridas, queimadas, e as coisas ruins têm acontecido. Mas eles têm sido, graças a Deus, revestidos pelo poder do Espírito Santo. E isso é muito interessante. E nós, queridos, como um só corpo, a gente precisa entender que interceder por eles é nosso dever. Orar por essas pessoas é algo muito importante. Uma vez eu ouvi um relato de uma mulher que estava passando frio em algum país perseguido. E essa missão Portas Abertas disse, olha, orem por essa mulher, a gente acabou de saber que ela está presa num lugar muito frio, não tem casaco, não tem nada, e no vídeo eles mostram os cristãos que fizeram um clamor por aquela mulher, e ela, sem saber, depois que ela foi liberta e tudo mais, grava um testemunho dizendo, de repente eu senti um calor tão grande, eu senti o meu coração ardendo, eu senti o meu coração pegando fogo. E aí as pessoas, né, ela descobriu que as pessoas estavam orando por ela, falou, caramba, que legal é isso. Veja o poder que a oração tem, queridos. A gente pode orar, a gente pode mostrar para aquelas pessoas, assim elas conhecerem a gente, que a gente está fazendo por elas. Então, ore, querido, para que a mensagem da cruz continue sendo pregada. Independente da loucura que está acontecendo. Independente, né, dessa forma, como eu já disse, as armas forjadas pelo inimigo não vão triunfar e nem as portas do inferno prevalecer contra a igreja. E para a gente concluir, eu coloquei aí no boletim, a igreja na Nigéria e ali no oeste africano, considerada a região mais perigosa daquele continente, sim, está sob ataque, tem a existência ameaçada, entre aspas, porque a gente sabe que a igreja não vai acabar. Os números da violência, por exemplo, revelam isso. A Missão Portas Abertas tem feito um estudo bem impressionante que mostra para a gente, presta atenção, que 96% das mortes de cristãos no continente africano acontecem nessa região, no oeste africano. Ou seja, é muita gente sendo perseguida em um lugar. Além disso, a Nigéria
é o país com mais assassinatos de cristãos no mundo, chegando a impressionantemente 79%. Ou seja, a Nigéria é o primeiro país da África que mais passa por perseguições. Mas ainda não é o primeiro país do mundo que está na lista da perseguição. Alguém aqui sabe ou faz ideia de qual é o primeiro país? Johanna, não vale. Qual é o primeiro país? E nem o Ximenes, não vale também. Não é a Coreia do Norte mais. A irmã levantou a mão ali. Levantou a mão? É. Ah, tá, então não vale. Queridos, Afeganistão. Coreia do Norte até ontem era. Então a alma, você não está errada, né? Até ontem era, entre aspas, a Coreia do Norte. Hoje no mundo é o Afeganistão. Estão precisando de missionários. Se alguém quiser, fala com o conselho. A gente envia, a gente apoia. Vão vocês, né? Assim, a gente fica aqui orando. Não, estou brincando, queridos, mas o Afeganistão hoje é o país onde há mais perseguição. E a Coreia do Norte também é um dos países onde a perseguição é intensa. Haja o que houver, queridos, haja o que houver. Nenhuma arma forjada há de prosperar contra a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por mais que pareça, não vai. Não vão prevalecer nunca, jamais. E essas são verdades bíblicas reais, atuais, e mesmo meio à perseguição, esses ataques e essas investidas têm sido frustrados já, em nome de Jesus. E embora essa perseguição contra esses cristãos nigerianos, por exemplo, seja muito hostil, a nossa ajuda, como eu já disse, orando, enviando, indo, é muito importante. Então, querido, eu queria te incentivar, seja instrumento de Deus, seja uma resposta de amor a esses cristãos perseguidos. Você pode orar, você pode contribuir e você pode ir. Alguma das três aí que você escolher. E essa é a ideia. Eu queria ler um texto para encerrar. Eu falei aqui que os apóstolos apanharam, e a gente ainda tem um tempinho. Vocês não precisam... Se vocês quiserem abrir, esse texto está lá em Atos, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 33. Acho muito interessante, eu gostaria de encerrar com esse texto. Atos, capítulo 5, versículo a partir do 33, diz o seguinte: ouvindo isso, os líderes ali ficaram furiosos e queriam matá-los, ou seja, os apóstolos. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, plantaram-lhe a peia neles, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Queridos, a igreja não é invenção humana. Nunca foi invenção humana. Portanto, a igreja não vai parar. A igreja nasceu no coração de Deus. Nós fazemos parte disso. Pensem que a gente está diante daquele sinédrio e eles estão dizendo: vocês têm que parar de falar, não pode mais. Tudo bem, a gente não vai parar. Mas vocês vão apanhar, tá bom. Bate aí. Foi isso que aconteceu. E Gamaliel é muito interessante quando ele diz: olha, vocês podem fazer o que for, porque se é Deus que está nesse barco aí, vocês vão se achar lutando contra Deus. Então nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a igreja, porque ela é do Senhor e não nossa. Amém, queridos? Eu queria orar para a gente dar seguimento aí no nosso culto, que ainda tem mais algumas coisas para acontecer. Senhor, eu te louvo porque nós podemos
olhar para a Tua palavra, olhar para esses fatos tão relevantes e conversar sobre eles. E Deus, nos ajude a conseguirmos entender realmente essa realidade que é muito real, que é muito viva, não muito longe da gente, por exemplo, aqui em alguns países já na América do Sul, talvez até ali na América Central, não muito longe, algumas coisas de perseguição já têm começado a acontecer. As pessoas têm criado ódio por Jesus, quando na verdade deveriam ter amor por Ele. E eu oro, Deus, para que esse tempo aqui de pregação, e não só esse tempo, mas tudo o que tem acontecido aqui hoje, nos ajude, Deus, a entender que isso é muito real e que a gente precisa sim fazer alguma coisa, porque a Tua palavra é clara quando diz que nós somos um corpo e o outro lado do mundo, que também é corpo, tem sofrido, e nós podemos orar, nós podemos contribuir financeiramente, nós podemos talvez até ir até lá, quem sabe, Deus, eis-nos aqui, envia a gente, Deus, se for da Tua vontade para lá ou para qualquer outro lugar, mas fala ao nosso coração, Deus, e que não sejamos pessoas, sabe, conformadas com essa realidade, que a gente viva como se isso não tivesse acontecendo, não, Deus. Nos ajuda em nome de Jesus a entender que isso é bíblico, que isso aconteceu lá atrás com os apóstolos, e que isso continua acontecendo com a igreja, que nós temos como dever isso, Deus. Não nos deixa sermos pessoas que ignoram essa realidade. Não deixa a gente ser pessoas, Deus, que vivem a nossa vida no automático, como se só fôssemos cristãos aos domingos, por exemplo. Não, Deus, que nós vivamos intensamente Jesus todos os dias, até na nossa folga, no nosso tempo de descanso, independente de onde a gente estiver, Deus. Porque muitas pessoas têm nos ensinado, através de seus testemunhos, que o que mais vale, como diz a Tua palavra, é viver o Senhor. Porque é muito claro quando Lucas 9:23 diz: aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Deus, coloca em nosso coração essa ideia de que um seguidor precisa seguir e viver a vida intensamente ao Teu lado. Essa é a minha oração. E cuida, Deus, dessas pessoas, desses países do oeste africano que têm sido perseguidos, dos países ao redor do mundo. Quem tem frio, Deus, traz calor para aquela pessoa. Quem tem sede, leva água. Quem tem fome, leva comida, roupa. Sejam as coisas necessárias ou coisas que aquelas pessoas precisam muito, mas por favor, Deus, ajude todos os nossos irmãos que têm ao redor do mundo sofrido essas perseguições. Transforma, Deus, o coração das pessoas que perseguem. Eu me lembro aqui, por exemplo, de Paulo, era um cara que perseguia, o Senhor o pegou ali de jeito e transformou o coração daquele homem, de repente ele passa a ser um perseguido. Então, Deus, por que não orar também por aqueles homens e mulheres que têm perseguido, em especial ali na Nigéria e naqueles países? Por favor, Deus, não deixa aqueles corações duros, desendureça, sabe, aqueles corações, transforma o coração deles para eles poderem também ser nossos irmãos, Deus. Mas enquanto isso não acontece, a nossa principal oração é por conforto, é por consolo, é pela paz que excede todo entendimento e que guarde o coração e a mente em Cristo Jesus daqueles irmãos que têm sofrido, Deus. Essa é a minha oração, no nome santo e no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso libertador e Messias. Amém.